Ora, bom dia a todos. Estamos de volta aqui para mais uma sessão destas jornadas. Esta sessão será sobre cartografia. Aqui como moderadores vou estar eu, o Comandante Videira Marques e a Engenheira Teresa Sá Pereira. Esta sessão vai ter 4 apresentações, sendo que 3 delas vão ser efetuadas aqui presencialmente, pelo que vamos já dar início à primeira apresentação, que será sobre o futuro da cartografia hidrográfica em Portugal, e será efetuada por João Vicente. Muted. Unmuted. Muted. Unmuted. Muted. E agora pode minimizar aqui PowerPoint. Aqui do PowerPoint. Ok. Ok. Ora, muito bom dia a todos presentes na sala e ao auditório na internet. O meu nome é João Vicente, sou o atual chefe da Divisão de Hidrografia do Instituto Hidrográfico e venho-vos falar sobre o futuro da cartografia hidrográfica em Portugal. Como motivação para esta apresentação, referi que o exercício de atividades no âmbito da produção cartográfica é regulado pelo Instituto Hidrográfico de acordo com o Decreto-Lei 130 de 2019, de 30 de agosto, ao qual eu vou chamar ao longo desta comunicação por Lei da Cartografia, por ser mais fácil assim designar. O objetivo da comunicação é dar a conhecer as linhas de ação no desenvolvimento de novas especificações e a promoção da participação da sociedade, nomeadamente de instituições com competências nos espaços marítimos sob jurisdição nacional e em águas interiores relevantes. Só com a participação de todos será possível garantir uma cartografia hidrográfica nacional que sirva o desígnio da lei. Esta é a agenda que proponho, de forma muito breve, uma breve introdução, falar um bocadinho sobre a cartografia náutica, orientações de linhas de ação, o registro de atividade, o modelo de dados, os níveis de detalhe, casos de estudo e considerações finais. Ora, as especificações da cartografia hidrográfica publicadas até à data visam os levantamentos hidrográficos nas formas e métodos utilizados, publicações publicadas em 2008 e que estão disponíveis no site do Instituto Hidrográfico. Visam ainda a harmonização dos produtos finais resultantes dos levantamentos hidrográficos. As especificações publicadas em 2009, basicamente, definiam especificações técnicas para aquilo que são os produtos tradicionais dos levantamentos, as pranchetas, as implantações gráficas ou os fecheiros CAD. A pergunta que se impõe, obviamente, é se estas especificações têm servido o propósito da Lei da Cartografia. Espero conseguir responder mais à frente a esta pergunta. Ora, a cartografia hidrográfica tem como objetivo a representação da morfologia e da natureza do fundo nas zonas imersas e da região imersa adjacente. Mas será que toda a cartografia resultante de levantamentos hidrográficos pode ser considerada cartografia hidrográfica oficial ou homologada? Temos alguns exemplos, como o modelo digital de terreno, um fecheiro, uma imagem de um fecheiro CAD, basicamente é aquilo que é um produto tradicional dos levantamentos hidrográficos, uma carta náutica. Ora, para respondermos à pergunta anterior, convém recuarmos um bocadinho na história e é importante os preâmbulos das leis e, observando o preâmbulo da lei original da Lei da Cartografia, Decreto-Lei 193 de 95, refere que a Lei da Cartografia visa estabelecer os princípios e as normas a que devem obedecer a produção cartográfica no território nacional. Afirma ainda que a cobertura cartográfica do país é um instrumento indispensável à prossecução dos objetivos do ordenamento e da gestão do território nacional e ainda a numerosas atividades potenciadoras do desenvolvimento económico e social. Temos também aqui uma imagem do Canhão da Nazaré e também mais uma pergunta, será que este produto pode ser considerado uma cartografia hidrográfica oficial? Obviamente não é, porque não está regulado em normas neste momento.
Falando um pouquinho da cartografia náutica, referi que uma carta náutica é um mapa com um propósito especial, com o propósito especial de atender às especificações e requisitos da segurança da navegação marítima. Uma carta náutica é regulada por especificações da Organização Hidrográfica Internacional. Até 2009, este tipo de cartografia foi considerada ou era incluída na cartografia hidrográfica oficial, na revisão da Lei da Cartografia de 2009. A cartografia náutica foi excluída da cartografia hidrográfica oficial em termos legais. Como já referi, a cartografia náutica destaca os objetos com relevância para os navegantes, dá primazia à segurança na representação do relevo e apresenta escalas normalizadas de acordo com a localização do navegador. Os elementos cartográficos que garantem a segurança da navegação são mais importantes ou mais relevantes que o detalhe ou a forma dos objetos e do relevo. Como ilustra a figura, em que temos um modelo digital do terreno com elevado detalhe e depois um zoom da cartografia náutica, em que apresenta apenas algumas isóbatas muito generalizadas e poucas sondas representadas. A representação do território nacional na cartografia náutica não é uniforme, pois as escalas dependem, como já foi referido, da importância ou da relevância de uma área para a segurança da navegação. Obviamente, nos portos temos escalas com informação mais detalhada. Em regra, a escala mais utilizada nos portos é 15.000, mas depois, ao longo do território nacional, na orla costeira, as escalas são a 150.000, que obviamente não têm informação suficiente para o desígnio da lei da cartografia. Uma particularidade entre aquilo que é o processamento de dados para os levantamentos hidrográficos, nos levantamentos hidrográficos, para aquilo que pode ser a cartografia náutica e aquilo que é a cartografia hidrográfica. Na imagem da esquerda temos a amarelo um modelo batimétrico, portanto uma superfície representada, e aqueles pontinhos vermelhos e verdes são sondas, são medições de sondadores de duas fiadas diferentes, e o modelo difere da sonda mínima cerca de 30 centímetros. Este modelo, o da esquerda, é suficiente, mais do que suficiente, e pode ser perfeitamente utilizado na cartografia hidrográfica. No entanto, para efeitos de cartografia náutica, não serve, sendo necessário que o modelo assimile a sonda mínima para garantir a segurança da navegação. Imagem da direita. Ora, as especificações de 2009 para a elaboração de cartografia hidrográfica foram elaboradas de forma a normalizar, em função de uma escala não pré-definida, a representação de objetos resultantes dos levantamentos hidrográficos, independentemente do seu propósito. Com o conhecimento e visão atuais, podemos concluir que as especificações da cartografia hidrográfica de 2009 do Instituto Hidrográfico e as da Organização Hidrográfica Internacional relativamente à cartografia náutica não servem os propósitos da lei da cartografia. Sendo necessário adaptar as especificações técnicas de cartografia aos desenvolvimentos tecnológicos e às atuais necessidades dos utilizadores, harmonizar a informação geográfica nacional de acordo com a diretiva INSPIRE e, sobretudo, harmonizar de forma a ter uma consistência entre a cartografia hidrográfica e a cartografia topográfica produzida ou homologada pela Direção-Geral do Território. Como algumas linhas de ação, podemos identificar a necessidade de atualizar as especificações para a realização dos levantamentos hidrográficos, fruto da última revisão efetuada, última edição publicada pela Organização Hidrográfica Internacional sobre este assunto, recentemente, e que ontem tivemos uma apresentação nestas jornadas. É necessário também criar novas especificações técnicas para a cartografia hidrográfica, definição do modelo de dados, tanto quanto possível em harmonia com o modelo de dados da Direção-Geral do Território, e a definição dos objetos. Uma das atividades inerentes à lei da cartografia é o registro de atividade de outras entidades. Qualquer entidade pode produzir cartografia e pode pedir a sua homologação ao Instituto Hidrográfico. Neste caso estamos a falar de cartografia hidrográfica. Para tal tem que fazer o registro de atividade. Neste momento, este processo está em fase de remodelação e brevemente passará a ser efetuado através do portal e-Portugal, que é dinamizado pela Agência para a Modernização Administrativa. Relativamente ao modelo de dados, o futuro temos uma base de dados nacional de cartografia hidrográfica, a adoção de um modelo de dados compatível com o da cartografia topográfica, tendo em conta as especificidades da cartografia hidrográfica, obviamente, e que permita representar o território nacional de forma harmonizada, propondo-se
9 temas, 3 níveis de detalhe e dados vetoriais. Estes são os temas que estão previstos neste momento. Obviamente, poderá ainda haver aqui alguma interação com as entidades que trabalham na área e que estão, de certa forma, alinhados também com os temas existentes na cartografia topográfica. Relativamente aos níveis de detalhe, ao contrário da topografia terrestre, a resolução e o detalhe dos modelos batimétricos são definidos em função da profundidade das características técnicas dos sistemas utilizados. Não existe uma cobertura batimétrica completa do território que permita definir um único nível de detalhe de elevada resolução. Desta forma, os níveis de detalhe têm que ser definidos em função da profundidade, mas também em função do interesse de uma dada área para os produtores e utilizadores da cartografia hidrográfica, seja ela oficial ou homologada. À direita temos um modelo batimétrico que pode alimentar a futura cartografia hidrográfica, que está construído com dados do Instituto Hidrográfico, dados lidados da DGT e dados completado por dados do IMODNet, do modelo IMODNet. Relativamente aos modelos de dados e aos níveis de detalhe e relativamente ao tema altimetria, teremos então, e propondo-se, modelos locais e um modelo regional. Nos modelos locais, pretende-se representar as zonas costeiras em 2 níveis de detalhe. No nível de detalhe 1, em que os modelos batimétricos possam permitir a utilização da informação a uma escala base de 1 para 2000, com dados de profundidade a uma resolução entre os 8 e os 72 metros, e no nível de detalhe 2, que os modelos permitam alimentar mapas à escala 1 para 10.000, com uma resolução base entre os 72 e os 64 metros. O modelo regional pretende representar o fundo marinho das zonas oceânicas de interesse nacional e, com modelos batimétricos com uma resolução média na ordem dos 100 metros, pode variar entre os 64 a 256 metros, dependendo da profundidade, como já referi anteriormente. Alguns exemplos dos testes efetuados. Temos a informação que está aqui do Porto de Sines, em cima do plano do Porto de Sines. Por baixo temos um zoom do plano da carta náutica, onde é visível apenas algumas isóbatas, algumas sondas, e à direita temos a uma escala 1 por 2000, a informação de sondas com uma resolução de 8 metros e as isóbatas representadas de metro a metro, o que já permite ter detalhes sobre a informação que é representada. Fizemos o mesmo estudo para esta área, mas agora no nível de detalhe 2, em que à direita temos as isóbatas igualmente metro a metro e sondas de 32 em 32 metros. E um exercício similar, idêntico, com sondas de 50 em 50 metros, mas com as isóbatas de 5 em 5 metros. É visível a diferença de detalhe entre a generalização das isóbatas da carta náutica e o pormenor das isóbatas, neste caso, que estão aqui evidenciadas neste tipo de cartografia. Como considerações finais, referi que a aquisição de dados hidrográficos é uma atividade muito dispendiosa, que requer equipamentos específicos e pessoal técnico preparado, idealmente certificado para tal. Existem diversas entidades a realizar levantamentos hidrográficos em Portugal. Estes levantamentos hidrográficos devem ser regulados pelas certificações da OHI, e alerto mais uma vez à recente publicação da publicação S44, na sua 6ª edição. O IHA indicará, a partir destas especificações, indicará quais são os requisitos mínimos para a realização de levantamentos que possam contribuir para a produção de cartografia hidrográfica oficial ou homologada. Relativamente aos atores, é necessário partilhar informação batimétrica, de modo a que se consiga melhorar a cobertura e resolução existente. Ou, alternativamente, que todos os atores produzam cartografia hidrográfica e que solicitem a sua homologação ao IHA. Muitos atores nesta área, seja a DGRM, os portos, os municípios, a DOCA Pesca, a APA, empresas, etc., efetuam levantamentos hidrográficos, por vezes, na mesma época e no mesmo sítio. E usam essa informação para os seus imediatos ou para os seus objetivos, para os seus interesses, que são muito válidos, obviamente, mas depois, se esta informação for partilhada com o IHA e permitir ao IHA a sua homologação
e a sua utilização para a publicação de cartografia hidrográfica oficial, obviamente que é um bem que vai engrandecer o país e que se pouparão recursos, certamente, a nível nacional. Por fim, o objetivo final é termos disponível a nível nacional uma cartografia hidrográfica oficial que seja adequada aos princípios da lei da cartografia e que sirva pelo menos os instrumentos de gestão territorial. Esta disponibilização, apesar de ainda não estar tipificada, à partida será através do portal Hidrográfico Mais, que brevemente, no próximo ano, passará a estar disponível para todos os utilizadores e que neste momento está na última fase de construção e também amanhã, quinta-feira, haverá uma apresentação sobre este assunto. Agradeço a presença de todos, agradeço estes minutos. Não sei se passei o tempo. Unmuted. Muito obrigado. Estava aqui com atenção ao chat e não temos aqui perguntas. Mas estava aqui a falar com a Sra. Engenheira Teresa Sá Pereira, ela tem aqui algumas perguntas, eu vou-lhe passar então a palavra. Sr. Comandante, muito obrigada e muitos parabéns pela sua excelente apresentação, que eu acho interessante, atual e pertinente, principalmente quando foca as questões da cartografia hidrográfica e do seu desfocamento relativamente à lei da hidrografia. Como já temos falado, e isso é uma questão muito, muito relevante para quem produz hidrografia, e sabemos que há muitos atores no terreno a produzir hidrografia. Eu tinha aqui só duas perguntas, acho que muito simples. Que é, para quando é que o hidrográfico pensa ter preparadas as especificações para os levantamentos hidrográficos, que a mim parece muito importante. Há muitos atores e há muita produção de levantamentos hidrográficos e por vezes é-nos difícil fazer determinadas exigências sem estas especificações estarem ainda formuladas e estabelecidas. A outra pergunta tinha a ver com a homologação. São conhecidos os problemas da homologação da cartografia na DGT, seja por falta de pessoal, seja por imensos motivos, mas enfim, todos nós temos ouvido recorrentemente os problemas de que quem submete a sua cartografia à homologação tem tido, seja na demora na resposta, que é fulcral, a hidrografia eu diria muito mais com a dinâmica do mar e dos fundos, seja também no custo. É uma das coisas que eu tenho ouvido referir muitas vezes, é o elevado custo, muitas vezes em função até daquilo que se pretende homologar. Eram só estas duas perguntas. O que é que o hidrográfico, digamos, perspectiva nestas duas questões, as especificações técnicas e a homologação? Obrigada. Levantamentos hidrográficos, não é? Portanto, essa parte. Portanto, dos levantamentos, como eu referi, foi publicada a sexta edição da publicação S44 da Organização Hidrográfica Internacional, que está disponível no site da Organização Hidrográfica Internacional e que nós, brevemente, vamos também disponibilizar no nosso site. Portanto, está em inglês, obviamente, e neste momento já estamos a trabalhar com a Marinha do Brasil, com o Instituto Hidrográfico Brasileiro, para, em conjunto, durante o ano 2021, fazemos a apresentação da versão em português. Mas a versão em inglês, portanto, já está disponível. Foi feita ontem uma apresentação, trouxe uma novidade bastante grande, que é a possibilidade de quem executa levantamentos hidrográficos utilizar outros requisitos que não os da cartografia náutica. Portanto, que as antigas edições estavam focadas na cartografia náutica. Neste momento é apresentada uma matriz que, para além de podermos classificar os levantamentos para a cartografia náutica, tem outros requisitos também que podem mais exigentes ou menos exigentes, consoante as necessidades de quem faz os levantamentos hidrográficos, e esperamos, portanto, ela já está disponível, vai estar disponível também no portal do Instituto Hidrográfico, e esperamos que em 2021 estamos a fazer os esforços com o Instituto Brasileiro para que façamos a tradução e publicamos a versão em português em 2021. Relativamente à segunda pergunta, no caso, o caso da hidrografia, o caso do mar, melhor dizendo assim, é bastante diferente da parte de terra. No mar há muitos atores, mas em terra há muitos mais, não é? Portanto, e no mar e em terra há muito mais necessidade, de facto, de haver uma cartografia topográfica
oficial, mas também existe essa necessidade no mar. Mas com uma diferença relativamente, e aqui a homologação, eu punha as coisas de outra forma, apesar de não ter sido explícito na apresentação relativamente a isso, mas agora posso ser um bocadinho mais explícito. A homologação já era possível nos últimos 10 anos com a lei da cartografia, com as especificações para a cartografia hidrográfica como estavam. E nunca tivemos um pedido de homologação nos últimos 10 anos. Portanto, eu creio que primeiro temos que sensibilizar todos os atores. Os atores têm que perceber que é importante partilharem a sua informação, que se não a quiserem homologar diretamente, porque podem não necessitar para as suas atividades, mas que a partilhem e que a divulguem com o Instituto Hidrográfico, porque isso traz dois bens essenciais ao país. Uma é que com essa informação nós podemos atualizar a cartografia náutica com maior frequência, com vantagens para todos os setores da sociedade, nomeadamente para a segurança da navegação, e, por outro lado, temos uma cartografia hidrográfica oficial que sirva os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente os planos de orla costeira, para que a informação para os planos de orla costeira possam ser feitos com informação que seja oficial ou homologada. Não é necessário, e aqui a diferença, não é necessário que as entidades solicitem a homologação ao Instituto Hidrográfico. Basta partilharem essa informação com o Instituto Hidrográfico, que nós avaliamos a informação, verificamos as condições e as especificações técnicas, e se estiver obviamente conforme, utilizaremos essa informação para atualizar a cartografia náutica e para atualizar a cartografia hidrográfica. E desta forma teremos uma cartografia hidrográfica oficial atualizada. Unmuted. Vamos passar. Obrigada, Sr. Comandante. Vamos então, não havendo mais questões, vamos passar à segunda apresentação, subordinada ao tema Infraestrutura Geodésica de Portugal. É uma apresentação das colegas Helena Ribeiro, Ana Medeiro e Ana Bernardes e vai ser apresentado pela Helena Ribeiro, da Direção-Geral do Território. Helena. O microfone já está e a câmera. Ok? Olá, bom dia a todos. Portanto, já estou ligada. Não temos som, Helena. Mas já tenho o microfone ligado. Já funciona. Ok, pronto. Vou Muted. então fazer a apresentação dos meus dispositivos. Vocês conseguem ver? Conseguem ver? Unmuted. Eu, neste momento, tenho tudo ligado. Câmera, vídeo, tudo. Helena, está tudo a funcionar bem. Ok, então posso avançar. Desculpem, ele foi um bocadinho mais rápido do que aquilo que eu queria. Bom dia a todos. Chamo-me Helena Ribeiro, como a engenheira Teresa Sá Pereira já me identificou, sou chefe de divisão de Geodesia da Direção-Geral do Território. Eu venho falar de uma coisa que não é nova, da infraestrutura geodésica de Portugal, todos vocês conhecem, e vou começar por falar um bocadinho da Rede Nacional de Estações Permanentes GNSS, da nossa FNEP, que está, a primeira estação foi instalada em 1997 em Cascais e desde então temos os dados das estações permanentes. Atualmente temos 47 estações permanentes, 42 no continente, uma é de uma parceria, 4 na região autónoma dos Açores e uma na região autónoma da Madeira. 2 dos Açores resultam de parcerias. Todas as nossas estações disponibilizam sinais dos satélites GPS e GLONASS. Temos atualmente já 3 estações que têm dados dos satélites Galileu em formato RINEX, apenas para pós-processamento.
Falando para o processamento, estão disponíveis os fecheiros horários a 5 segundos, para quem precisar deles para os seus trabalhos, em formato RINEX 211. Podemos também disponibilizar, a pedido, outras taxas de recolha, estas são pagas, devido a dar mais trabalho. Tudo está disponível no FTP da DG Território, ftp.dgterritório.pt. Depois, para o tempo real, temos disponíveis através da internet, não é? Protocolo NTRIP, 4, base única manual, a estação mais próxima e o produto de rede, que como vocês sabem, permite utilizar 3 a 4 estações da RNEP, utilizando a que tem melhor sinal, portanto tem mais fiabilidade. Destas estações, desculpem, só um jeitinho ali. Destas estações, 7 delas pertencem à rede europeia de estações permanentes, para a definição do referencial regional da Europa, e 3 pertencem ao International GNSS Service. Cascais, como já disse, começou a pertencer à rede EUREF em 98, seguiu-se de Lagos e Ponta Delgada e Gaia em 2000, portanto temos cerca de 20 anos já de dados, permitindo vários estudos a nível de deformações e de velocidades. Estes fecheiros são horários e diários a 30 segundos, enviados para... Desculpem, não está com... o formato RINEX 3.2 e streaming também é enviado a RTCA. A nível de utilizadores, temos cerca de 3.800 utilizadores registados. Desculpem, ele está com os tempos, não sei porquê. 3.800 utilizadores registados e mais 50.000 ligações mensais ao servidor. Em 2019, a análise serviu-nos para ver que o produto mais usado ainda é a estação mais próxima, seguido de rede e de manual, 14%. Podem ver aqui um esquemazinho das ligações de hoje de manhã, às 10 horas, o número de utilizadores estavam ligados à RNEP. O envio da localização, peço desculpa, mas eu não quero desligar. O envio da localização da posição dos utilizadores. Sim? Estamos a ouvir. Não temos o PowerPoint, não está a andar. Temos apenas o slide que tem a rede nacional de estações permanentes, o mapa. Peço desculpa. Deixe-me só então vir aqui. Então. Estão a ver agora? Está assim? Estão a ver? Não está igual. Agora estamos com a utilização do RTK. Ok, pronto, então isto, mas qualquer coisa, querem que volte atrás? E que eu também não vos vejo, eu só vejo o meu PowerPoint. Bem, vamos ver, não sei se vale a pena voltar atrás, portanto, rapidamente só. Nas redes internacionais, que já referi, portanto, temos 7 EPN e 3 IGS, 6 horários e diários a 30 segundos. Os utilizadores, mais de 3.800 utilizadores registados, com 50.000 ligações mensais ao servidor. Temos aqui um print screen das ligações de hoje de manhã às 10 horas que eu fui buscar ao software de gestão da RNEP. E com o envio das posições dos utilizadores, conseguimos fazer estes gráficos de análise de trabalhos e de ligações ao servidor. Este para o ano 2019, de janeiro a dezembro, podemos ver que com o interior é sempre mais deserto, não só de população, mas também pelos vistos trabalhos que recorrem à RNEP. Nos meses onde houve mais trabalho foi julho e agosto. Voltando um bocadinho ao anterior, à nossa RNEP, a Rede Geodésica Nacional, que era responsável por todos os trabalhos de ligação à rede, temos 523 vértices nos Açores e 118 na Madeira. Esta responsabilidade passou para a Secretaria do Governo Regional, com a mudança das antigas delegações do DGT
para o Governo Regional, portanto já não, a responsabilidade não é da DGT, temos apenas responsabilidade nos 7.963 vértices do continente. Temos a fazer um estudo com vista a uma alteração à nossa rede geodésica. Para isso, tive os vértices que contribuíram para a definição do ETRS 89 foram 1814, foram observados com GNSS desde 1997 até 2009 e alguns continuam a ser observados quando há problemas. Sim? Vamos com o slide da utilização do RTK, não sei se está certo. Eu vou sair então, só um bocadinho, porque eu não sei o que é que se passa aqui, sinceramente. Isto deve ter a ver com o webinar, mas eu tenho tudo ligado. Ok. Helena, estamos a ver um slide, pode só andar para trás e para a frente para ver se muda. Mudou aí? Mudou, agora mudou. Ok. Para trás? Também. Pode ser que agora esteja bem. Então, eu estava a falar dos vértices geodésicos que foram observados com GNSS, cerca de 1814, distribuídos pela primeira, segunda e terceira ordem da classificação do Datum 73, cerca de 23% do total de vértices geodésicos, portanto, foram cerca de 77% que não são observados com GNSS, cujas coordenadas foram obtidas por transformação de coordenadas para o ETRS 89. Portanto, neste momento estamos a fazer um estudo para uma definição de uma nova rede geodésica para Portugal continental. Devido às atuais técnicas de posicionamento, com utilização baseada em redes globais de posicionamento, como a RNEP, ou a Servir, ou até algumas redes privadas que já estão a ser definidas para Portugal, achamos que não se justifica os 7.963 vértices. Pretendemos que a rede seja constituída pelas estações da RNEP, 41 que são da DGT, da sua responsabilidade, e 1987 vértices geodésicos. Estes vértices são os 1814 que já têm observações QNSS e estamos a propor manter as pirâmides não sendo estacionáveis, são monumentos nacionais, têm cerca de 200 anos e algumas câmaras também estão a aproveitar para miradouros ou caminhos pedestres à volta desses vértices. Com este trabalho justifica-se também a adoção de uma nova realização do ETRS 89. Como sabem, as coordenadas oficiais do PTTM 06 ETRS 89 têm como base a solução IBM 25. Já são 25 anos desde que essa campanha ocorreu. Portanto, ao fim de 25 anos, com os novos referenciais internacionais têm sido melhorados e com as recomendações da EUREF para a utilização do ETRF 2014 para as novas coordenadas da ETRS 89, achamos que está na altura de propor uma nova revisão das coordenadas. Até porque a rede de primeira ordem, ao seu ajustamento, teve como base a rede, o IBER 95, constrangida ao IBER 95, depois a segunda e a terceira ordem e também as estações permanentes à medida que foram sendo instaladas, foram sendo ligadas às estações, aos vértices geodésicos de primeira ordem, tendo sido sempre constrangidas às coordenadas dos vértices de primeira ordem, pelo menos todas as estações que foram instaladas antes de 2010. Após 2010 já serão utilizadas as estações permanentes mais próximas. A engenheira Manuela contactámos o professor Gil Mendes, que recebe os dados da RNEP todos os dias, diariamente, para
propor fazer o cálculo das novas coordenadas para o ETRF 2014, tendo como base a época 2010.0. O resultado deste ajustamento foi feito em 2018. A engenheira Manuela Vasconcelos pegou nessas coordenadas e fez uma comparação para as coordenadas oficiais da RNEP. Tendo-se aqui, não tem o relato, desculpe, um máximo de 4 cm e um EM de 10 cm e 14 cm na altitude elipsoidal. Este ponto nós sabemos que é o Paredes de Toura 1, que tinha sido alterado, mesmo a altitude do vértice teve que ser rebaixado e tinha pouco tempo de observação. A partir desta solução do professor Virgílio, a Manuela fez mais um estudo utilizando as observações GPS realizadas entre 1997 e 2004, fazendo o ajustamento de 33 estações permanentes e 84 vértices e comparando com as coordenadas que temos oficiais. Obtemos um máximo de 3 cm, 10,5 IM, 10,5 MP e cerca de 6 cm para altitude elipsoidal, no entanto, com modelo de G8 para não fazer mais complicações no sistema. Temos aqui os vetores, PE nas coordenadas cartográficas e para a altitude elipsoidal. Temos alguns outliers que têm que ser analisados. Só que a limpeza destas observações, a correção das alturas das antenas, a validação, é um trabalho muito demoroso. A proposta de atuação é procedermos a uma nova realização do TRS 89, tendo por base as coordenadas do Virgílio, utilizando o ETRF 2014 à época 2010.0, depois com as coordenadas da RNEP ajustar os vértices da primeira e segunda ordem da nova rede. Portanto, os 1814 sendo ajustados com as coordenadas da RNEP. Como ações complementares vai ser criar novas grelhas para a transformação de coordenadas e os aplicativos específicos para a transformação da informação geográfica. Falando só um bocadinho dos marégrafos de Cascais e Lagos, como todos sabem, o marégrafo analógico de Cascais está a trabalhar desde 1882 até aos nossos dias, graças ao protocolo que a Câmara de Cascais continua a trabalhar muito bem. O de Lagos foi instalado em 1908, foi uma modernização dos equipamentos em 2004 com os marégrafos acústicos e em 2018 a DGT entendeu que estava na altura de atualizar novamente os equipamentos maregráficos, devido a vários problemas que estavam a acontecer com os acústicos. Foram instalados em outubro de 2018, temos aqui a instalação do marégrafo de Cascais. Os sensores são de tecnologia radar, temos dados em tempo real que são enviados para a DGT e outras instituições que solicitaram, como o Porto de Lisboa, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, também para organismos estrangeiros. Os 6 diários de 30 a 3 minutos estão disponibilizados no FTP da DGT. Temos também os novos sensores de medição de temperatura da água, do ar e da pressão atmosférica, que também são disponibilizados no FTP da DGT. Temos também um software que nos permite a gestão dos marégrafos, tanto a nível de equipamentos como das observações. De forma a validar a qualidade dos dados do marégrafo de radar, foi comparado, o acústico continua a trabalhar simultaneamente com o de radar para avaliar a sua qualidade, da sua fiabilidade, como podem ver neste gráfico, que dá entre 1 de outubro de 2019 a julho de 2020, a qualidade dos dados mantém-se, podendo atualmente já desligar o acústico, ou se alguma coisa correr mal, temos garantido na qualidade dos dados. A pandemia teve coisas estranhas, estou mesmo a acabar, são os 2 últimos slides. Devido à pandemia temos todos que voltar a teletrabalho, teve que ser organizado, o trabalho de campo infelizmente não fizemos. Então, consegui que 2 dos responsáveis pela georreferenciação dos marégrafos e pela sua vetorização tivessem avançado muito neste trabalho.
Todos os maregramas estão digitalizados, os de Cascais e os de Lagos, portanto, faltava apenas a sua georreferenciação e vetorização, um trabalho com base no Arraché, e avançamos, conseguindo dados entre 2012 e 2019. As leituras que vocês podem ver neste gráfico, as médias anuais para o marégrafo analógico de Cascais, os maregramas, confirmando a subida do nível médio do mar. Para terminar, quero apenas agradecer a todos os técnicos da geodesia, somos muito poucos, somos uma divisão com 5 topógrafos e 3 engenheiros geógrafos, comigo incluída, e que contamos com o profissionalismo de todos eles, além de todo o apoio que temos tido das câmaras municipais e dos outros organismos que nos têm apoiado, tanto na FNEP, mantendo as nossas, autorizando a sua localização, como nos dando apoio sempre que precisamos, como neste caso para instalar os painéis do marégrafo de Lagos, que a Câmara de Lagos disponibilizou uma carrinha. Obrigada pela vossa atenção. Algumas perguntas? Disponham. E peço desculpa pelo problema de comunicação. Obrigada. Obrigada, Helena, e parabéns pela apresentação. Acho que foi muito elucidativa para todos nós. Vamos aqui a ver se temos alguma pergunta. O Sr. Comandante tem alguma pergunta? Tá, arranja uma. Deixa-me ver aqui. Não temos aqui perguntas no chat. Mas eu tinha aqui registada uma pergunta. Que era uma pergunta simples. Queria só perguntar, porque falou numa nova realização do EQRS 89, e queria perguntar se tem alguma previsão para quando? Não temos, neste momento não temos, não sei possível. Precisávamos de uma pessoa dedicada a 100% a esse trabalho, que ia pegar em todas as observações da primeira e da segunda ordem, limpar, ver os trabalhos de campo, ver as alturas das antenas. Não temos ninguém. Haja esperança que venha alguém para fazer esse trabalho, mas realmente não consigo dar uma previsão. Ok, muito obrigado então pela apresentação e pelo esclarecimento a esta pergunta. Vamos então passar ao próximo. Muted. Unmuted. Muted. Unmuted. A próxima apresentação será sobre cartografia náutica do Rio Minho. Duas nações, uma solução conjunta. Será apresentada pela Ana Rita Reis e será apresentada aqui também presencialmente. Já estamos a ver a apresentação. É esta, não é? Não. Então tens que ir aqui, olha. É só fazer a apresentação normal. Pronto, vê lá como é que é. Se clicaste? Ok. Já está? Está-se a ver? Muted. Sim. Bom dia, sou Ana Rita Reis, do Instituto Hidrográfico, e venho apresentar esta comunicação com o tema, ou a título, cartografia náutica do Rio Minho. Rapidamente assim só a agenda, portanto vou falar rápido do protocolo de cooperação, o enquadramento das cartas náuticas de que vamos falar neste caso, os levantamentos hidrográficos realizados na foz do Rio Minho, a cobertura existente atualmente de cartas náuticas e de cartas eletrónicas de navegação e uma proposta para a nova cobertura cartográfica
para as cartas. O Instituto Hidrográfico e o Instituto Hidrográfico da Marina têm competências e responsabilidades semelhantes no que toca a cartografia e hidrografia. O protocolo de cooperação estabelecido entre os dois institutos tem como principais objetivos a partilha de experiências e conhecimentos nestas áreas. Todos os anos se realizam reuniões que acabam por impulsionar a definição de estratégias comuns no que toca, por exemplo, à realização de levantamentos hidrográficos, definição de uma superfície de referência vertical, definição de limites marítimos, intercâmbio de dados e a produção cartográfica. Neste caso em concreto, portanto, venho falar sobre a solução conjunta que se chegou para a representação cartográfica da foz do Rio Minho. Sendo uma zona de fronteira, implica que exista um acordo relativamente não só às responsabilidades, como também aos limites e escalas de representação. Venho falar da proposta de alteração à atual Carta Náutica 26409 que caminha a Vila Praia de Âncora e também uma proposta de alteração à cobertura existente de Carta Eletrónica de Navegação. Os primeiros trabalhos em conjunto datam de 1886, nesta área. Mais tarde, em 1913, foi lançado o Plano Hidrográfico de Caminha, com os levantamentos hidrográficos da costa de Portugal. Em 1978 foi publicada a primeira edição da Carta 51 da Barra e Porto de Caminha, com os levantamentos de 1977 da Brigada Hidrográfica. Em 2011 é cancelada a Carta 51 com a publicação da 26409, atualmente em vigor, e onde foram incluídos os levantamentos de ordem 1B realizados entre 2006 e 2011. Estes são os levantamentos mais recentes efetuados na foz do Rio Minho, em colaboração com o IHM. À esquerda, o levantamento... Aliás, os dois foram realizados em 2016, à esquerda com o sonador multifeixe, à direita com um sonador de feixe simples. Para este ano também estavam previstos trabalhos conjuntos que acabaram por ter que ser cancelados devido à situação atual. Relativamente à cobertura cartográfica, cada entidade produtora de cartografia náutica tem as suas cartas organizadas num folio cartográfico, consoante as suas especificações. Neste caso, para a zona da foz do Rio Minho, temos as costeiras, a costeira 23202 do Cabo Silheiro ao Cabo Carvoeiro com uma escala de 1 para 350 mil e a costeira 24201 de Caminha a Aveiro com uma escala de 1 para 150 mil. Depois, já falei, a 26409, que é uma portuária com o plano geral de Caminha à Vila Praia de Âncora à escala de 1 para 10 mil e o plano A de Vila Praia de Âncora a 1 para 5 mil. Destaque também a 26401 de Viana do Castelo, com as aproximações a Viana do Castelo, mas que não chega a cobrir esta zona da foz do Rio Minho. Relativamente à cobertura cartográfica do IHM, portanto, um pouco semelhante, temos a 41 e a 41B com uma cobertura costeira, às escalas 350 mil e 200 mil, respectivamente, e a 417 com as aproximações à escala de 1 para 60 mil e que cobre a área da foz do Rio Minho. O plano portuário já não cobre esta área. Da análise da cobertura do folio cartográfico português, o que é que se compreende? Que com 24201, à escala 1 para 50 mil, passando depois para a representação portuária à escala 1 para 10 mil, com a 26409. Portanto, existindo aqui um espaço sem representação na escala das aproximações, sendo que apenas existe a 417 do folio espanhol. Isto acaba por constituir uma motivação para uma nova proposta, juntando também ao facto de se querer representar toda a área da jurisdição da capitania do Porto de Caminha até às 12 milhas náuticas.
Por isso, o que é que se tenta propor? À esquerda é a atual carta em vigor. O plano geral passar a ser o plano A, mantendo o limite a norte sendo cortado na parte a sul e mantendo também a escala. O atual plano A passar a ser o plano B, portanto o plano de Vila Praia de Âncora, em que se altera a escala de 1 para 5.000 para 1 para 10.000. E conseguindo-se integrar aqui um novo plano geral das aproximações à escala 1 para 40.000. Portanto, como acabei de dizer, só aqui de forma sintética, portanto, conseguindo assim novo plano das aproximações e a manutenção da cobertura que já existia, sendo apenas que no caso de Vila Praia de Âncora passa a ter uma escala 1 para 10.000. A numeração da carta mantém-se, pois já estava previsto ser uma carta com planos de aproximação. Quanto à cobertura cartográfica relativamente às cartas eletrónicas, portanto, temos a costeira na Usage Band 3, portanto, as Usage Bands para cada carta eletrónica também são organizadas em bandas de utilização, associadas ao tipo de navegação, e temos então a costeira de Vila Praia de Âncora ao Furador, e militar com uma Usage Band 5, ou seja, uma portuária, de caminho à Vila Praia de Âncora, semelhante à nossa 26409. Relativamente ao fado espanhol, temos também uma costeira, que é adjacente à nossa costeira do fado português, e as aproximações da imagem sublinhada laranja, que não apanha a zona de caminho. No caso, em particular, das cartas eletrónicas, elas não podem ter sobreposições na mesma usage band. Portanto, a solução apresentada para uma carta eletrónica será sempre ligeiramente diferente daquela que será apresentada para as cartas de papel. Relativamente à costeira, portanto, à cobertura costeira, mantém-se como está, portanto, elas são adjacentes e contínuas, portanto, e são aqui estas representadas a azul na imagem, portanto, mantém-se tal como está. Na gama das aproximações, equaciona-se aumentar a célula das aproximações a Viana do Castelo, de forma a ficar adjacente até à carta de aproximações espanhola. Relativamente à portuária, passamos então de ter uma carta portuária militar, a célula militar portuária, para uma carta de caráter comercial e disponibilizada à comunidade. Concluindo, a zona da Foz do Rio Minho é uma zona de interesse cartográfico para ambos os países. É necessário, sendo uma zona de fronteira, chegar a acordo relativamente a quem representa, limites, escalas. O protocolo de cooperação é uma ferramenta importante para a comunicação nestas questões e permitindo assim a partilha de informações e de conhecimentos. E é tudo. Unmuted. Ora, muito obrigado pela apresentação. De veras interessante a cooperação que se vê. Estava a ver aqui se tínhamos aqui perguntas no chat e efetivamente não temos, mas vou passar aqui a palavra à engenheira Teresa Sá Pereira, que tem aqui algumas perguntas. Parabéns pela sua apresentação, que foi muito interessante e que a mim me levantou a seguinte questão. O zero hidrográfico em Espanha é o mesmo que em Portugal? E se por acaso sabe quando é que foi a última adoção do zero hidrográfico deles, se é recente, se é antigo, como é que é? Muted. Se é recente ou não tenho informação quanto a essa questão, mas realmente é diferente. A informação é reduzida ao nosso, zero hidrográfico, e nas cartas espanholas é reduzido aos espanhóis. No caso, o nosso zero hidrográfico deles é quando?
O valor em si. Eu estava a perceber a pergunta. Sim. O deles, não sei de cor, o valor. São diferentes, sim. Não sei. São 23 centímetros. Há uma questão bem importante. Nossas cartas têm que ser utilizadas com marés nossas e, se utilizarmos cartas espanholas, têm que ser utilizadas com a informação de marés utilizada pelos espanhóis. Não podemos utilizar a informação de marés dos espanhóis em cartas nossas e também não podemos utilizar a informação nossa de marés em cartas espanholas. Desta forma, as coisas ficam bem diferentes. Mas o que foi atestado de real se conforme na carta de 2 anos, eram 23 centímetros de diferença. Comparando no nível de movimento. Vai ensinar que é ligeiramente diferente. Depois é provável. Unmuted. Muito obrigada, Ana Rita. Vamos passar então à próxima apresentação. A próxima apresentação é subordinada ao tema Rio Tejo, um desafio à aquisição de dados e à produção cartográfica. É da autoria da Paula Sanches, do João Vicente e do Telmo Dias, e a apresentação vai ser pela Paula Sanches. Muted. Posso? Tudo bem? Muito bom dia a todos. Eu sou a Paula Sanches, sou engenheira geógrafa, a exercer funções na divisão de hidrografia do Instituto Hidrográfico e o tema que vos trago aqui é o desafio à aquisição de dados e à produção cartográfica no Rio Tejo. Portanto, o objetivo é dar a conhecer a situação atual, trazendo à discussão algumas questões relativamente à aquisição de dados, à sua atualidade e ao tipo de cartografia que está implementada aqui no estuário do Tejo. E, claro, que a motivação para este trabalho prende-se com o garante da segurança da navegação, a necessidade de conhecimento atual e a identificação de tipos de levantamentos versus técnicas a utilizar, consoante a tipologia de navegação e a características nestas zonas. A agenda desta apresentação passa por estes pontos, portanto, vou falar do enquadramento aqui da zona, como é que é no Rio Tejo, cartografia fluvial versus uma portuária, o que é que se passa para a aquisição de dados nesta zona e algumas considerações finais e recomendações para trabalhos futuros. Ora, aqui os rios e os estuários são zonas muito importantes para a navegação. Claro que se olharmos para as recomendações e todo um conjunto de atividades que acontecem nestas áreas, o conhecimento é fundamental, portanto, mas este conhecimento tem-se mostrado deficiente ou inexistente para cumprir com estas orientações e implementações a nível das estratégias nacionais e para servir toda uma comunidade com interesse neste conjunto de informação, digamos assim. Ora, o Instituto Hidrográfico, no âmbito das suas competências e responsabilidades, é o responsável pela produção de cartografia náutica e tem sido, portanto, fazendo uso das suas competências e responsabilidades, tem participado de uma série em 2 projetos em particular para promover a segurança da navegação nas vias fluviais e o desenvolvimento sustentável. Os exemplos que vos trago aqui, portanto, são os do Douro e da Via Navegável do Guadiana, que na altura em que começaram, portanto, em 2015, que foi quando começou este desafio para a produção de uma cartografia que reforçasse as condições de segurança das vias fluviais, olhando para a legislação em vigor, aos requisitos técnicos e aos constrangimentos na zona, portanto, o desconhecimento era muito grande, portanto, havia pouco conhecimento sobre estas vias. A questão que se colocou foi que tipo de cartografia é que iríamos adotar para representar estas zonas e
partindo de que querermos um produto que fosse mais simples, mais portável, que observasse outras especificações para além das de produção de cartografia náutica tradicional, como sendas de carta eletrónica para as vias navegáveis interiores ou o SEVNI que orienta e regula a navegação em vias interiores europeias, optou-se ou decidiu-se que a série fluvial poderia ser a mais indicada. Assim, neste momento temos a produção, ou temos já no circuito de produção o Douro e o Guadiana, e numa fase de estudo e de análise numa eventual implementação desta cartografia fluvial. Si me ayudas a dejar, Sergio, no puedo. For a concessão e o plano cartográfico que se ser para aqui, a aquisição e a informação da informação e o planeamento são sempre muito importante e que nos cria alguns problemas. Ora, aqui o Rio Tejo deságua aqui no estuário deságua aqui na zona de Lisboa, num vasto estuário, e nós vamos focar aqui em termos da zona de interesse. Estas estão representadas aqui a vermelho, na figura. Portanto, uma zona até Vila Franca de Xira e a outra zona um bocadinho mais a norte até a Avalada, mais propriamente, um bocadinho até a sul, na ponta das Lusíadas. Ora, estes estuários são zonas onde se exerce muita atividade, normalmente, e onde a atividade portuária é sempre bastante importante. Portanto, é onde normalmente se instalam alguns portos, e nós vemos aqui no Rio Tejo, esta imagem traz-nos a exemplificação de uma variabilidade muito grande, ou uma variada atividade aqui na área do estuário, que importa, portanto, ter em consideração e ter em conta. Assim como, no que diz respeito às áreas de proteção e outras áreas de conservação da natureza, também estão previstas aqui no estuário do Tejo. Por isso, é uma zona aqui bastante rica em variabilidade de atividades, que importa, então, perceber o que fazer nestas zonas. Ora, passo-vos então aqui a indicar qual é a situação atual em termos cartográficos na zona do estuário. Portanto, nesta zona, até a Vila Franca de Xira, a situação atual é uma cobertura cartográfica da série portuária, no que ao papel diz respeito, e a cobertura por carta eletrónica também na banda de utilização portuária, que é o B5. No que à hidrografia, ou à hidrografia diz respeito, portanto, esta cartografia foi construída com base em levantamentos hidrográficos a feixe simples e a multifeixe, com esta amostra rendilhada que vemos aqui, e esta aquisição de informação foi efetuada entre os anos 80 e a atualidade, apesar de que há zonas, estas mais a transparente, estão ali representadas com a letra a vermelho, que ainda têm informação da década de 60 e de 70. Portanto, estamos a comemorar os 70 anos do Instituto Hidrográfico, aqui uma fronteira de início desta informação. Por isso, importa pensar como o que fazer aqui. A zona mais a norte, portanto, e aqui mais a zona entre Vila Franca de Xira e Ponte das Lusíadas, onde nós conhecemos o interesse da implementação do terminal do Cais da Castanheira do Ribatejo e onde existem uma série de infraestruturas de pequena dimensão, onde a tipologia de navegação se reduz portanto, ao recreio, pesca e marítimo ou turístico, não existe representação de cartografia náutica. Portanto, não há cobertura cartográfica nem de série portuária, nem de série fluvial. Mas existe um levantamento executado em 2018, aqui na zona da Castanheira do Ribatejo. Por isso, nesta área de interesse que foi mencionada, portanto, entre aqui a entrada da Barra e Vila Franca de Xira,
Os levantamentos, inclusive por sondadores acústicos, como é o exemplo do multifeixe, pode trazer alguns constrangimentos, na medida em que a largura da faixa acústica depende também do valor da profundidade. Portanto, a cobertura, em termos de otimização, digamos assim, dos levantamentos, pode trazer alguns problemas. Mas, se nos focarmos aqui nestas zonas, exemplificando aqui estas duas zonas, estas zonas não trazem sequer uma questão a que tipo de tecnologia ou que tipo de levantamento iremos efetuar. Portanto, serão sempre aplicados os sistemas acústicos, porque se prendem com requisitos de segurança de navegação mais apertados, digamos assim. Mas em zonas como estas que aqui estão, poderemos adicionar, portanto, tecnologias alternativas para a aquisição de dados. As especificações para a produção de cartografia náuticas, tanto aquelas que estão em vigor para a produção papel, como para a produção de carta eletrónica, que é o E57, assim como as futuras especificações de produção de carta eletrónica, como é o caso do E101, já prevê, portanto, a utilização de tipos de levantamentos por detecção remota, em que a tecnologia aplicada pode ser satélite, ou lidar, ou fotogrametria, como indicado ali, para além dos sistemas acústicos tradicionais de aquisição de dados. Como foi dito anteriormente, portanto, temos aqui um novo standard para a aquisição de dados, portanto, que estabelece os requisitos mínimos e que já não se foca tanto só na cartografia, portanto, observa outros propósitos e outras técnicas e metodologias para a aquisição de dados. Isto leva-nos a que pensemos que para observarmos aqui, portanto, esta variabilidade de fatores que concorrem para o conhecimento daqui da zona, portanto, desde as características físicas desta área geográfica de interesse, como os enquadramentos legais ou instrumentos legislativos, normativos e os propósitos com que nós pretendemos representar todo este conhecimento desta zona e que sirva a todos, coloca-nos o desafio de, em termos temporais e em termos desta área tão vasta, como fazer e como criar aqui critérios de vários sistemas, consoante os vários tipos de zona, para otimizarmos e rentabilizarmos os recursos existentes. Ora, aqui um pequeno exercício, em termos da representação cartográfica. Se olharmos ali para aquela área azul acima, representam duas folhas de uma eventual cartografia fluvial, como foi estabelecida no Douro e no Guadiana, portanto, seria uma cobertura a 7.500. Temos uma cobertura a sul numa cartografia da série portuária e, por isso, daríamos a sequência e poderíamos expandir para norte e para sul toda esta representação. Portanto, isto seria a forma mais tradicional, observando aquilo que se fez no Douro e no Guadiana. No entanto, pode-se sempre colocar o desafio de fazer esta representação de outra forma e imaginando que estabelecemos uma grelha, neste caso o que está aqui desenhada vermelha é uma grelha de 2 por 2 minutos de representação, em que realço aqui uma zona ali do mochão, que, como veem, podem-se usar outras técnicas para a aquisição de informação para a sua representação. Esta grelha pode trazer as suas vantagens em termos de apresentação de cartografia, porque no que à componente eletrónica diz respeito, pode ser à mesma utilizada uma representação ou uma representação de cartografia náutica fluvial, portanto, aos olhos das especificações das ICC, e oferecendo uma simplicidade, oferecendo uma possibilidade em termos de rede de papel, portanto, dando um peso maior à parte eletrónica em termos de formato, mas a possibilidade de existir
uma capacidade em termos de fornecimento desta cartografia em papel, tanto num aspecto de roteiro como de booklet, ou mesmo como o utilizador desta área pretender ter essa cartografia ao seu dispor. Este exercício trouxe um bocadinho mais para o sul, na medida em que, se a navegação nesta zona também não for de grande porte, pode realmente tornar-se uma cartografia mais simples. Ora, todas as experiências que temos tido até agora, sabemos que há zonas que são de difícil acesso ou que os sistemas acústicos não funcionam e, por isso, provocam que existam lacunas de informação, tanto que no diz respeito à adequabilidade desses dados, como à atualidade desses dados. Importa conhecer que entidades é que podem fornecer este tipo de informação, quais são as metodologias ou as metodologias tradicionais que acompanham esses dados, ou se realmente existem novas tecnologias ou metodologias como o LIDAR ou o satélite, entre outros, que possam contribuir para o conhecimento desta zona e para uma produção cartográfica de uma forma mais célere em termos de atualização, e de outro tipo de oferta também, em termos de cartografia. Ora, não podendo esquecer nunca que todo este exercício, ou todo este uso desta tecnologia, terá sempre que se observar outros fatores e, portanto, outros desafios no que diz respeito ao custo-benefício, à disponibilização de recursos humanos, o controle de qualidade dos dados e a classificação dos dados, e a identificação das vantagens e desvantagens destas tecnologias nestas zonas. Ora, eu diria que estaria resumido aqui neste slide o que importa saber. Portanto, qual é o tipo de cartografia que vamos executar, quais são os dados e se esses dados e se essa informação têm um propósito mais alargado, se serve toda uma comunidade para além da produção cartográfica, e essa análise dessa informação deve começar por saber o que é que existe, se é adequado, se existe e não é adequado, se não existe, e quais são as técnicas portanto, mais adequadas para estas zonas navegáveis ou não navegáveis. Portanto, importa criar aqui uma tipologia na zona, tanto da navegação como do tipo de área, e em que zona se pode aplicar que tipo de levantamento. Portanto, temos aqui o exemplo de técnicas relativas a métodos acústicos e métodos de detecção remota, como o LIDAR e a batimetria por satélite. Ora, em termos de considerações finais e trabalhos futuros, realço aqui o recurso às técnicas e metodologias emergentes é importante. É importante conseguirmos coordenar e juntar estas novas tecnologias às tradicionais que já são utilizadas, ou para a sinalização destas técnicas, o que implica saber gerir esta questão do tempo, do controle de qualidade e dos recursos que temos. E realço ainda para trabalhos futuros, portanto, todo este trabalho da identificação de zonas e tecnologias consoante o tipo de navegação aqui na área, a identificação das zonas mais ou menos críticas para a navegação, porque isso condicionará as técnicas que possam ser aplicadas, e o desenvolvimento de um novo esquema cartográfico melhor adequado aos propósitos desta cartografia, desta produção cartográfica na zona. E termino a minha apresentação colocando-me ao dispor para questões que queiram efetuar. Paula, parabéns pela apresentação, que foi muito, muito importante.
A região do Tejo é muito importante, como todos nós sabemos, é um dos maiores estuários da Europa. Enfim, alguns dizem o primeiro, outros dizem o segundo maior da Europa. A atividade económica é crucial, mas também as atividades ambientais são cruciais. E a atualização desta informação, a mim parece-me da maior pertinência, porque, como todos sabem, fazem-se imensos estudos das mais variáveis componentes, seja hidrodinâmicos, a movimentação de sedimentos, o estuário tem uma hidrodinâmica muito forte, seja ambientais, e muitas vezes aquilo que é a base de tudo para se poder concluir, para se poder estudar, não está devidamente atualizada. Parece muito importante. Eu deixava aqui um repto ao Instituto Hidrográfico, que é o seguinte: um repto e uma informação, enfim, um ponto para discussão futura, como entendam. É público que o Governo está muito empenhado no desenvolvimento da navegabilidade do estuário do Tejo. Portanto, navegabilidade fluvial, que seria aqui do estuário, enfim, desta parte mais jusante, até a zona mais ou menos de Castanheira do Ribatejo. Como sabem, o Ministro aponta como um dos projetos mais importantes, ele está em cima da mesa, está a ser equacionado e está a andar. Portanto, essa zona, será que o Instituto Hidrográfico vai estar, pensa estar, ou já foi contactado de alguma maneira para ser um dos parceiros deste projeto tão importante, tão fundamental e estruturante da atividade económica? Eu deixava aqui esse repto, parece que o Instituto deveria ser um parceiro importantíssimo. É o parceiro, um dos parceiros mais importantes para este projeto e também para a distinção daquilo que falou, e muito bem, as zonas que é preciso levantar com muito mais precisão e outras com outras tecnologias que serão absolutamente suficientes e mais económicas, que chegam mais rapidamente à sociedade. No final, aquilo que queremos é chegar à sociedade, não é? Eu deixava esta questão, repto, sobre o envolvimento do Instituto Hidrográfico, mas, digamos, temos que ser todos muito rápidos. Não sei se tem alguma coisa também a dizer sobre essa questão ou não. É precisamente por isso que achava Muted. que isto seria um tema que deveria ser trazido à discussão. Foi um bocadinho um desafio nesse sentido, porque sentimos que estamos numa fronteira em termos tanto das especificações internacionais para a produção, seja do que for, como de todos estes enquadramentos legais e institucionais que têm vindo a aparecer, inclusive a nova estratégia para o mar que saiu há relativamente pouco tempo, e que seria importante termos uma, como é que eu dizer, uma base temporal em que a informação fosse mais ou menos uniforme em termos de tempo e que se criasse aqui umas perspectivas de atualização com intervalos mais curtos. Eu acredito que nunca deixaremos de ter um retalho em termos de áreas que são visitadas com mais frequência, porque assim a navegação na zona, por ter uma navegação, nomeadamente a navegação mais comercial e a navegação, portanto, com o propósito turístico, não é? Que hoje está um bocadinho parada, como mas que requer, se calhar, mais uma melhor cobertura, o recurso aos sistemas acústicos clássicos, este visitar com um tempo mais curto, mas outras áreas poderão, com os estudos adequados, perceber-se qual é o tempo de visita, qual é a tecnologia, até podem estar na competência de terceiros, essa informação. Como também já foi dito aqui em apresentações anteriores, é preciso que outras entidades estejam sensibilizadas que, se calhar, a informação que têm é uma informação preciosa e que poderá servir para vários, ou para diferentes utilizadores, usarem com os propósitos adequados a esses. Portanto, havendo vários interessados na zona a operar, não é? Com várias coberturas em termos de enquadramento legal na sua atividade, por que não criar aqui uma sinergia para termos aqui um conhecimento mais sustentável
mais sustentado para uma economia mais sustentável. Não sei se o Comandante Vicente quer acrescentar aqui alguma coisa. Não, Paula já referiu praticamente tudo. Em termos oficiais, eu tenho conhecimento, ainda não fomos contactados. Obviamente, a minha expectativa, obviamente, de ter em consideração todo o esforço que foi feito e o resultado que foi feito no Douro e que está a ser terminado no Guadiana, obviamente, não passa pela cabeça, de uma forma simples e clara, que o Instituto Hidrográfico não esteja envolvido num processo deste género, e que é urgente, em virtude daquilo que se pretende dinamizar e também conservar no Rio Tejo, mas também, como a engenheira Paula referiu, devido, de facto, a áreas desta cartografia que, apesar de não serem relevantes para a segurança da navegação, mas são relevantes, têm informação muito antiga, mas são relevantes para as restantes áreas. Portanto, qualquer estudo que seja feito deve ser feito com dados atuais e apenas estudos pressupõem que existam dados atuais, e como também foi aqui referido, era bom que começássemos todos em conjunto a pensar, de facto, naquilo que é uma cartografia que poderia e deveria estar mais atualizada em termos temporais. Ela está atualizada em termos da sua navegação nos canais de navegação nas principais zonas críticas, mas obviamente naquilo que não as zonas críticas para a segurança da navegação, a informação está bastante antiga. Unmuted. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Terminada, certo, Sr. Comandante? Muito obrigada. A sessão das apresentações, agora passamos às respostas. Agora terminamos agora a sessão das apresentações relativas à cartografia. Temos de seguida um póster para a apresentação. Eu vou passar aqui. Ora, creio que a Laura Pascoal estará aqui. Ok, já estamos a ver a apresentação. Está difícil. Control. Buenos días. Sim, Laura, está a ouvir? Tengo problemas con la cámara web. ¿Me escucháis? Ouvimos bem, não há problema, não há problema relativamente à câmara. Estamos a ver a apresentação. ¿La podéis ver? ¿La estáis Podemos visualizando? dar início da sua parte, está tudo pronto? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Mi pantalla? Sí, la pantalla se puede ver bien desde aquí. Vale, pues entonces doy comienzo. Así que puedes empezar. Gracias. Estupendo. Gracias. Soy Laura Pascual, la coordinadora del equipo de cartografía marino de Traxatec, que es una empresa estatal. Fundamentalmente trabajamos para la Secretaría General de Pesca y más concretamente en el proyecto que voy a exponer. Laura, que el sonido que no está bien ahora, que me parece que estás muy lejos.
Muy lejos. Ahora bien. ¿Ahora bien? ¿Se me escucha bien? Ahora bien. Vale, estupendo. Vale, pues como comentaba, os voy a presentar un póster sobre la aplicación práctica de la cartografía multihaz en la gestión de los fondos marinos. ¿Sí? ¿No se me escucha bien? Cuando empiezas a hablar que no te podemos oír bien. Así que cuando estás hablando conmigo que todo va bien, pero cuando empiezas a hablar, a presentar tu trabajo, que no se puede oír. Pues no hago nada diferente. Vale, voy a intentarlo otra vez. Como decía, voy a mostrar, en este póster hemos querido mostrar dos ejemplos de la aplicación práctica de la cartografía multihaz en la gestión de fondos marinos. Estos trabajos se enmarcan en el estudio sistemático de los fondos de la plataforma Italud Continental que lleva realizando desde hace muchos años la Secretaría General de Pesca. ¿Vale? La Secretaría General de Pesca cuenta con 3 buques de investigación pesquera y oceanográfica, 2 de ellos equipados con ecosondas específicas de aguas profundas y uno más pequeño equipado con la ecosonda M2040 Dual, que es específica para el levantamiento cartográfico de aguas más someras. El principal objetivo de estas campañas de cartografiado marino es recopilar la mayor información posible, ya que la Secretaría es consciente de la importancia del conocimiento para una gestión racional y sostenible del medio marino y poder tomar las medidas necesarias para su protección. En el ejemplo que mostramos, en los 2 ejemplos que mostramos en el póster, se muestra la zona de Fort de Moureu y el objetivo principal de la investigación fue localizar y cartografiar posibles ecosistemas marinos vulnerables, en especial los lechos de Mael, y así aumentar el conocimiento sobre hábitats marinos, conociendo su estado de conservación y las amenazas, de manera que esto nos permitiese seleccionar y proponer sitios de protección especial. En el caso del Puerto de Santander, el estudio tenía como objetivo la cartografía de alta resolución del fondo marino en el interior del puerto para determinar la morfología existente y caracterizar los elementos sedimentarios. Estos datos nos permitieron comparar y contrastar la morfología a pequeña escala de estos fondos con el objetivo de delinear los principales procesos sedimentarios que operan a través del puerto y colaboran en su progresiva colmatación. Lo que se ha querido mostrar en este póster es cómo a través de la descripción y caracterización del fondo marino en dos zonas tan diferentes se puede colaborar en la toma de decisiones en ámbitos completamente distintos. En la zona de estudio de Fort de Moureu, a ver si puedo hacer aquí un zoom. ¿Vale? Se localiza en la plataforma insular de Mallorca, concretamente mar adentro del Cabo de Ses Salines, limitando al oeste con el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera y al este y sur con el escarpe de Milí-Bodot. Y la segunda zona de estudio, que es el Puerto de Santander, se localiza en la costa norte de la península ibérica, concretamente en la bahía de Santander, donde varios cursos de agua vierten sus aguas y tiene lugar una amplia variedad de actividades humanas. La metodología empleada para el estudio de estas dos zonas fueron pues los datos recogidos a bordo de los buques Vizconde de Eza, que tiene una ecosonda multihaz, una Kongsberg M302, y por el buque oceanográfico Emma Bardanco, que tiene a bordo una multihaz Kongsberg M2040 Dual.
Los datos se procesaron utilizando el programa CARIS, se aplicaron correcciones de marea y de velocidad de sonido y se limpiaron los datos de la sonda para eliminar los errores. Los datos filtrados se cuadricularon en una malla con una resolución en función de la ecosonda utilizada y de la profundidad y se integraron en un sistema de información geográfica. Las muestras de sedimentos se recogieron con Dragabos-Corer y SIPEC. Y el sistema de posicionamiento dinámico junto a un sistema diferencial de posición global permitió tomar muestras con un error de posición del barco inferior a 0,5 metros. Después, todas estas muestras recogidas se analizaron en el laboratorio y el tamaño de grano se analizó por difracción láser. También se adquirieron perfiles sísmicos utilizando la ecosonda paramétrica TOPAS 15 también de Kongsberg. En cuanto a los resultados obtenidos, en la zona de Fort de Moureu, que finalmente se cubrió con ecosonda multihaz un área de unos 39 kilómetros cuadrados, y la profundidad osciló entre 60 metros en el sector norte y unos 103 en el sector suroeste. Se identificaron un campo de dunas formado por unas 225 dunas de cresta recta y cresta sinuosa. También se identificaron afloramientos rocosos, algunos de ellos colonizados por organismos, bancos de coralígenes, fondos o bancos de mael. Por otro lado, también se identificó un elemento muy característico del área, que son unas lineaciones erosivas con varias direcciones, sobre todo en la dirección noreste-suroeste, que se interpretaron como marcas de arrastres de pesca, que modifican sustancialmente el fondo marino. En zonas donde hay mayor concentración de actividad pesquera, se produce un levantamiento de las primeras capas, exponiendo las capas inferiores, que esto provoca cambios de textura. La conclusión de los trabajos realizados en esta zona de Fort de Moureu es que este estudio validó la aplicación de medidas de protección del ecosistema marino mediante una orden ministerial, protegiendo dicha zona al quedar incluido dentro del Parque Nacional Marítimo Terrestre de la isla de Cabrera. Y luego, en cuanto al análisis realizado en el puerto de Santander, la conclusión de toda la información recopilada es que se constata la necesidad de continuar con las labores de dragado, debido a la gran movilidad de sedimentos que constituyen el fondo. Esta progresiva colmatación perjudica a este puerto frente a otros puertos cercanos como el de Gijón o el de Bilbao. Y lo que su situación en un pasado de estar situado dentro de la bahía supuso una ventaja por la protección que daba a los barcos, hoy dificulta en gran medida el crecimiento del puerto. Pues esto, en definitiva, es lo que hemos querido mostrar en este póster, cómo los estudios de cartografía en dos zonas tan diferentes como puede ser la zona de Fort de Moureu y un puerto pesquero, pueden ayudar a la administración a gestionar y a tomar decisiones basadas en conocimiento científico. Y con esto he terminado la presentación del póster. Muito obrigado. Muchas gracias, Laura. Vou só ver se há aqui alguma pergunta. Temos aqui só uma pergunta. Este trabalho foca a utilização do multi-AS, do multifeixo, para a gestão portuária. Seria possível fazer o mesmo com recurso a outros meios, satélite, drone, lidar?
Pues probablemente no, porque se ha visto que tanto el LIDAR, nosotros tenemos una pequeña experiencia con LIDAR topobatimétrico y está muy, muy limitado por la materia en suspensión. O sea, cuando en el agua hay materia en suspensión, se ve muy limitada la efectividad de la recogida de información. O sea, se ha demostrado que para aguas que no están cristalinas, el LIDAR topobatimétrico no es del todo efectivo. Entonces, ahora mismo, tanto la ecosonda multihaz como el sonar de barrido lateral son los instrumentos que ahora mismo mejor resolución dan a la hora de tomar datos de los fondos marinos. Ok, gracias. Gracias de nuevo. Gracias. Bom, vamos assim dar por terminada a sessão de cartografia. Queria agradecer a todos os oradores e a todos os que participaram nesta sessão das jornadas. Vamos então seguir para intervalo e recomeçaremos com uma nova sessão, desta vez de Química do Meio Marinho, às 14 horas.